Jim Caviezel nasceu em Mount Vernon, uma pequena cidade no estado de Washington, em uma família católica devota. Desde cedo, carregava em si uma sensibilidade espiritual diferente. Não era apenas um jovem comum, mas alguém que sempre parecia buscar algo além da realidade visível. Ainda assim, nunca poderia imaginar o rumo que sua vida tomaria. Durante a adolescência, era tímido e reservado, muitas vezes inseguro sobre o próprio futuro. Sonhava em ser atleta profissional de basquete, mas uma série de lesões colocou fim a esse desejo. Foi um período de frustração, pois ele acreditava que sua identidade estava ligada ao esporte. Sem aquele caminho, sentiu-se perdido, sem direção. Mas foi justamente no meio dessa fase de incertezas que algo extraordinário aconteceu. Aos 19 anos, numa noite aparentemente comum, decidiu ir ao cinema. Sentado em uma poltrona simples, observando as imagens na tela, teve uma experiência que mudaria o curso da sua vida para sempre. Não foi apenas a história do filme que o impactou. Foi algo além. De repente, enquanto assistia, uma sensação tomou conta do seu coração. Jim descreveu mais tarde como se tivesse sido atingido por dentro. Sentiu uma voz interior, suave e poderosa ao mesmo tempo, sussurrando: "Eu te criei para isso. Este é o seu caminho." Ele mesmo diria anos depois: "Naquele momento, percebi que Deus estava me chamando para atuar. Não apenas para fazer parte da indústria do cinema, mas para usá-la como instrumento, para testemunhar a fé e revelar verdades que o mundo precisava ouvir." Aos olhos de qualquer outra pessoa, aquele instante poderia ter sido apenas uma emoção passageira de um jovem impressionável. Mas para Jim, foi um marco. Era como se toda a frustração com o esporte, toda a incerteza sobre o futuro, de repente, tivessem ganhado um novo sentido. O vazio que carregava parecia ter sido preenchido por uma missão. Não foi simples aceitar essa ideia. Ele vinha de uma família humilde, sem contatos em Hollywood, sem dinheiro, sem a estrutura que muitos jovens atores tinham. Além disso, Jim não buscava fama pelo brilho do tapete vermelho. Desde o início, o que desejava era que sua arte tivesse propósito. Ele dizia: "Eu não queria atuar apenas para ganhar aplausos. Eu queria que meu trabalho tivesse um peso eterno." Nos anos seguintes, enfrentou inúmeras dificuldades, rejeições em testes e momentos em que pensou em desistir. Mas aquela noite no cinema sempre voltava à sua memória. Era como um ponto fixo no mapa da sua vida. Sempre que as portas se fechavam, ele se lembrava daquela sensação, daquela voz silenciosa que ecoava em sua alma: "Este é o seu caminho." Jim começava a compreender que sua vida não seria moldada pelas próprias escolhas, mas pelo chamado de Deus. Um chamado que, no início, parecia impossível de compreender, mas que, pouco a pouco, foi se revelando como a fundação de tudo o que viria depois. Os anos de perseverança em pequenas participações no cinema e na televisão começaram a abrir caminhos para Jim Caviezel. Ele não era ainda um nome conhecido em Hollywood, mas já havia provado seu talento em papéis marcantes, em filmes como Além da Linha Vermelha, 1998, dirigido por Terrence Malick, onde contracenou com atores de peso. Aos poucos, conquistava respeito como intérprete dedicado, intenso e disciplinado. Ainda assim, algo em seu coração dizia que o propósito maior ainda não havia chegado. Foi nesse período que surgiu uma oportunidade inesperada, um convite que mudaria sua vida para sempre. Mel Gibson, um dos diretores mais renomados da época, estava preparando um projeto ousado e arriscado, um filme sobre as últimas horas de Jesus Cristo, filmado em aramaico e latim, línguas antigas que poucos compreendiam. O projeto parecia loucura para Hollywood, mas Mel estava determinado. Um dia, o telefone de Jim tocou. Do outro lado da linha, Mel Gibson. A proposta foi direta. Ele queria que Jim interpretasse Jesus em A Paixão de Cristo. Naquele instante, Jim ficou em silêncio. Não era apenas a grandiosidade do papel que o assustava. Era o peso espiritual que carregava. Interpretar Jesus não era apenas representar um personagem histórico, mas encarnar a figura mais importante da fé cristã. Mel, percebendo sua hesitação, falou sem rodeios: "Jim, preciso que você entenda algo. Se aceitar esse papel, sua vida nunca mais será a mesma. Este filme vai abalar Hollywood, e você provavelmente nunca mais trabalhará em grandes produções da indústria." Foi uma advertência dura, quase um aviso de condenação profissional. O diretor sabia que o tema seria polêmico, que haveria ataques, rejeições e, possivelmente,
um cancelamento silencioso de Caviezel em meio aos estúdios. Jim respirou fundo. Poderia recusar, seguir sua carreira de maneira mais segura, talvez alcançar fama e sucesso em outros gêneros de filmes. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aquela era a oportunidade pela qual tinha sido preparado desde o início. Mais tarde, em entrevistas, ele relembrou o que respondeu. Olhei para Mel e disse: se devo carregar essa cruz, então eu a carregarei. Não importa o que aconteça. Estou pronto. A decisão não veio sem luta interior. Na noite após o convite, Caviezel entrou em oração profunda. Pediu clareza a Deus, chorou diante da possibilidade de perder sua carreira, de ser rejeitado pelo mundo que tanto almejava conquistar. Mas no silêncio da oração, novamente ouviu a mesma voz que, anos antes, ecoara em seu coração no cinema: este é o seu caminho. Na manhã seguinte, acordou com uma paz estranha, mas firme. Sabia que não podia dizer não. E assim, com convicção, aceitou o papel que mudaria não apenas sua carreira, mas toda a sua vida. Mel Gibson, impressionado com a coragem, reforçou: você entende, Jim? Isso vai te custar tudo. E Caviezel respondeu, quase como uma profissão de fé: se for para perder o mundo e ganhar minha alma, que assim seja. Essa escolha marcou o início de uma jornada espiritual e física sem precedentes. Jim não estava apenas aceitando interpretar Jesus Cristo. Ele estava se comprometendo a viver uma experiência de dor, sacrifício e entrega que ultrapassaria os limites da atuação. Mais tarde, ele resumiria esse momento com uma frase que se tornaria célebre: eu não vou interpretar Jesus, eu preciso que ele me interprete. Era o início de uma prova de fogo. A partir daquele sim, Jim Caviezel compreenderia que estava prestes a enfrentar não apenas os desafios de um set de filmagem, mas as maiores batalhas de sua vida. Corpo, mente e espírito seriam testados ao limite. Aceitar o papel de Jesus Cristo em A Paixão de Cristo não foi apenas uma decisão artística para Jim Caviezel. Foi um compromisso espiritual que exigiria dele não apenas talento, mas entrega total. Desde o início, ele entendeu que não se tratava de um personagem comum, mas de algo sagrado, que não poderia ser abordado de maneira superficial. Para muitos atores, preparar-se para um papel significa decorar falas, estudar expressões corporais ou mergulhar em livros de história. Jim fez tudo isso, mas foi além. Ele acreditava que, para interpretar Jesus, precisava ser moldado interiormente, purificado, transformado em vaso nas mãos de Deus. Foi então que iniciou uma disciplina rigorosa. Participava da missa diariamente, confessava-se com frequência, e dedicava longos períodos à oração silenciosa. Caviezel dizia que não podia permitir que seu coração estivesse manchado por ressentimentos, orgulho ou distrações mundanas. Precisava estar limpo, porque acreditava que Jesus só poderia se manifestar através de um instrumento disposto e consagrado. Ele próprio revelou em entrevistas: eu não podia apenas atuar como Jesus. Eu precisava deixar que ele vivesse através de mim. Isso significava que meu corpo, minha mente e minha alma tinham que estar em sintonia. Por isso, buscava os sacramentos todos os dias. Precisava da Eucaristia, da confissão, da oração constante. Enquanto outros membros da equipe viam o filme como um trabalho, para Caviezel era uma missão. Ele passou a ler profundamente os evangelhos, meditando em cada palavra de Cristo. Decorava não apenas as falas do roteiro, mas absorvia os ensinamentos que Jesus havia deixado. Nas madrugadas, em vez de dormir tranquilamente, muitas vezes era encontrado rezando o rosário, pedindo força para suportar o que viria. Essa preparação espiritual começou a refletir também na sua vida cotidiana. Amigos próximos relatam que Jim se tornava cada vez mais recolhido, como se carregasse em si um peso que não podia ser partilhado com todos. Ele compreendia que estava prestes a entrar em uma batalha não apenas cinematográfica, mas espiritual. E as pressões começaram a se intensificar. Muitos colegas da indústria o alertavam sobre os riscos, falavam de polêmicas, do medo de que sua carreira fosse destruída, de que sua imagem ficasse marcada para sempre. Mas Caviezel, embora consciente, respondia com serenidade: se devo ser lembrado apenas por esse papel, que seja. Prefiro ser esquecido em Hollywood a ser esquecido no céu. Sua preparação também incluía o jejum. Não apenas para manter a forma física exigida para o papel, mas como ato de mortificação, para unir-se ao sofrimento de Cristo.
Ele acreditava que cada sacrifício, cada renúncia, ajudava a aproximá-lo da missão. Os colegas de Seth notavam algo diferente nele. Enquanto alguns viam apenas um ator comprometido, outros sentiam uma aura de recolhimento, quase mística. O próprio Mel Gibson, em entrevistas, disse que Jim parecia estar realmente vivendo uma experiência de fé no Seth. Caviezel não escondia sua vulnerabilidade. Em conversas privadas, dizia: "Não tenho medo da dor. Tenho medo de não ser digno. Tenho medo de não conseguir transmitir a verdade de quem ele é." Essas palavras revelavam a profundidade de sua entrega. Ele não buscava reconhecimento humano. O que mais temia era falhar diante de Deus, era que sua interpretação não fosse fiel ao amor, à dor e ao sacrifício de Cristo. Cada dia de preparação o aproximava mais da cruz. Cada oração, cada lágrima derramada em silêncio, cada confissão, cada Eucaristia, eram passos em direção ao Calvário que ele estava prestes a encenar. Mas, para Jim Caviezel, aquilo já não era apenas encenação. Era uma participação real no mistério da paixão. E assim, quando finalmente chegaram os dias de gravação, ele já não se via apenas como um ator diante de uma câmera. Sentia-se como um peregrino, chamado a carregar uma cruz que não era feita apenas de madeira, mas de fé, sangue, suor e lágrimas. Quando as filmagens de A Paixão de Cristo começaram, Jim Caviezel já estava espiritualmente preparado, mas nada poderia prepará-lo para o nível extremo de sofrimento que enfrentaria. Cada cena era um desafio físico e emocional, mas foi durante a recriação da crucificação que ele realmente entendeu o peso do que estava vivendo. Jim passou dias enfrentando condições extremas no set. O calor do sol italiano atingia intensidades insuportáveis, e ele precisava carregar uma cruz pesada repetidas vezes, enquanto sentia cada músculo, cada osso, clamando por descanso. Não era apenas interpretação. Cada gesto, cada queda, cada expressão de dor exigia entrega total. Mas o mais impressionante aconteceu em um dos últimos dias de gravação. Durante uma cena crucial, quando o céu estava carregado de nuvens, um raio atingiu inesperadamente o set, e Jim foi atingido diretamente. Os registros descrevem que seu coração parou por alguns instantes. Ele caiu no chão, inconsciente, enquanto os médicos corriam para salvá-lo. Mais tarde, em entrevistas, ele confessaria: "Aquele momento foi aterrorizante e ao mesmo tempo revelador. Quando senti meu coração parar, pensei que estava diante da morte. Mas, de alguma forma, senti uma paz profunda. Era como se Cristo estivesse ali comigo, me dizendo que tudo faria sentido." Mesmo após ser socorrido, o sofrimento não cessou. Jim enfrentou pneumonia dupla, hipotermia e, em seguida, passou por 2 cirurgias cardíacas para restaurar o funcionamento normal do coração. Cada episódio de dor física era acompanhado de uma percepção espiritual ainda mais intensa. Ele via aquilo como uma prova, não apenas de resistência, mas de fé. Os colegas de Seth, impressionados, relatavam que, mesmo nas horas mais difíceis, Jim permanecia calmo, introspectivo, quase em transe de contemplação. Não se tratava de bravura comum, era uma entrega que poucos poderiam compreender. Ele próprio descrevia: "Sentia cada dor, cada frio, cada dificuldade física, como se estivesse participando verdadeiramente da paixão de Cristo." Não era atuação, era transformação interior. Durante esse período, ele manteve uma disciplina rigorosa de oração e jejum. Cada Eucaristia recebida, cada oração silenciosa diante do altar improvisado no set, fortalecia-o. Ele entendia que seu corpo estava sofrendo, mas sua alma estava sendo purificada e preparada para transmitir algo que transcenderia o cinema. Os dias de gravação não apenas testavam sua resistência física, mas também colocavam à prova sua fé. Questionamentos internos surgiam: será que mereço viver tudo isso? Será que minha entrega é suficiente para honrar Cristo? A cada noite, essas dúvidas se transformavam em oração, e a cada oração, uma sensação de presença divina o envolvia, confortando e guiando seus passos. Jim não escondia que essas experiências deixaram marcas profundas. O trauma físico quase terminou com sua vida, mas a vivência espiritual e a certeza de que estava cumprindo uma missão maior deram sentido a cada momento de dor. Ele dizia: "Se alguém me perguntasse se valeria a pena passar por tudo aquilo, eu responderia sem hesitar: sim. Porque não se tratava de mim. Tratava-se de algo eterno, algo que tocaria vidas de pessoas que jamais conheceria."
O sofrimento real se transformou, para ele, em revelação divina. Cada dor, cada risco, cada quase morte foi interpretado não como castigo, mas como presença de Deus guiando. Jim começou a compreender que sua vida estava completamente entrelaçada com aquela missão. Ele não era apenas um ator encenando a paixão, estava sendo chamado a viver, mesmo que parcialmente, o mistério da cruz. E, assim, entre dor física e revelação espiritual, Jim Caviezel consolidou algo que jamais seria esquecido: a compreensão de que a verdadeira missão de sua vida não era acumular fama ou reconhecimento humano, mas servir como instrumento do divino, demonstrando que fé, entrega e coragem podem transformar sofrimento em luz. Depois de atravessar os extremos físicos da filmagem e sobreviver a episódios que poderiam ter sido fatais, Jim Caviezel começou a perceber que a experiência no set de A Paixão de Cristo estava além de qualquer compreensão humana. Ele não estava apenas atuando, estava vivendo, de maneira intensa e real, uma jornada espiritual que o transformaria para sempre. O que Jim passou poderia ser facilmente interpretado como coincidência ou azar extremo. Mas para ele, cada detalhe carregava um significado divino. Ele olhava para trás e via como cada desafio físico, a pneumonia dupla, a hipotermia, o raio que quase o matou, havia sido orquestrado de forma que seu corpo e espírito fossem testados, moldados e fortalecidos. Naquele momento, entendi que minha vida não era minha. Cada dor, cada risco, cada lágrima tinha propósito. Não fui escolhido apenas para interpretar Jesus diante das câmeras, fui chamado para carregar uma parte do que ele carregou. Disse Jim em entrevistas posteriores. Enquanto muitos poderiam questionar a razão de passar por tanto sofrimento, Caviezel via aquilo como uma preparação para algo maior. Ele começou a refletir sobre sua própria fé, percebendo que até então tinha vivido de maneira protegida, com a espiritualidade mais teórica do que experiencial. Agora, estava sendo colocado diante de provas reais, que testavam não apenas sua resistência física, mas a força de sua entrega a Deus. Os dias pós-filmagem foram marcados por recuperação lenta e dolorosa. Jim passou por cirurgias, fisioterapia intensa e monitoramento cardíaco constante. Mas mesmo durante os momentos de recuperação, ele sentia algo profundo acontecendo dentro de si. Não era apenas alívio por ter sobrevivido, era a percepção de que havia sido transformado. Cada cicatriz, cada marca do sofrimento, era para ele um lembrete de que havia participado de algo sagrado. A dor me aproximou de Deus de uma forma que nada mais poderia ter feito. Cada vez que meu coração falhou, cada vez que senti medo da morte, compreendi que não estava sozinho. Ele estava comigo. E aquilo mudou tudo em mim. Além do físico, Jim começou a sentir uma clareza espiritual que jamais experimentara. Ele refletia sobre a própria vida, os erros, as escolhas e, principalmente, sobre a forma como poderia viver daqui para frente. A experiência lhe trouxe uma verdade inegável: a fama e a aprovação humana são passageiras, mas a entrega a Deus e a vivência da fé transformam a vida de forma eterna. Em entrevistas e palestras, Jim falava sobre essa percepção com emoção contida. Eu podia ter me preocupado com Hollywood, com o que o mundo pensaria de mim, mas percebi que tudo isso era secundário. Minha missão não era ser famoso, era ser fiel. E essa verdade salvou minha alma. A experiência também o fez refletir sobre os efeitos do filme para além de sua vida. Jim percebeu que, ao transmitir a paixão de Cristo com sinceridade, não estava apenas cumprindo um papel, estava oferecendo ao mundo uma oportunidade de vivenciar a história de Jesus de uma maneira mais intensa e pessoal. Ele entendia que cada cena, cada expressão de dor e compaixão, podia tocar corações de pessoas que jamais o conheceriam. Jim, em suas próprias palavras, resumiu a sensação de forma profunda. Quando você passa por algo assim, entende que a vida é maior do que você. Que a fé não é apenas um conceito. É real. É dolorosa, é exigente, mas é infinitamente mais recompensadora do que qualquer aplauso humano. A verdade da Lhuvada, como ele mesmo descrevia, era que sua vida tinha sido completamente transformada. Não se tratava de fama, dinheiro ou reconhecimento. Era sobre ser usado por Deus para transmitir uma mensagem eterna. Cada sacrifício havia sido necessário para que ele compreendesse que a fé não é teoria, é experiência. Não é apenas oração, é vivência. A partir desse momento, Jim começou a perceber que sua missão não terminaria no set de filmagem. Ele estava sendo preparado para algo maior: testemunhar a fé em público, inspirar outros a viverem com coragem espiritual e entender que,
Às vezes, os caminhos mais difíceis são os que mais aproximam do divino. Depois de enfrentar sofrimentos extremos durante as filmagens de A Paixão de Cristo, Jim Caviezel chegou a um ponto de compreensão profunda. Ele não apenas havia sobrevivido às adversidades físicas, mas também experimentado um despertar espiritual que mudaria sua vida para sempre. A mensagem que sentirá desde jovem, que Deus o chamara para uma missão maior, tornará-se agora uma realidade tangível, palpável. Quando Mel Gibson anunciou a sequência ou um novo projeto espiritual relacionado à vida de Cristo, Jim soube imediatamente que seria novamente convidado para interpretar Jesus. Para qualquer outro ator, poderia parecer uma oportunidade de ouro. Mas para Jim, era uma decisão carregada de significado e de responsabilidade espiritual. Ele compreendia que interpretar Jesus não era apenas um papel de atuação. Era assumir, simbolicamente, a vivência da missão de Cristo, mesmo que fosse temporariamente. Nos bastidores, Jim revelou sua inquietação. Não posso apenas representar Jesus. Ele deve viver através de mim. Cada palavra, cada gesto, cada expressão precisa refletir a verdade do que ele é. Eu não posso falhar nisso. Eu não posso falhar com ele. Essa frase tornou-se sua bússola. Ele se aproximava da preparação para a nova produção não com medo, mas com reverência. A ideia de ser um veículo para a mensagem divina dominava cada escolha. A vida de Jim havia mudado completamente. O que outrora era motivado por ambição ou reconhecimento pessoal agora era guiado pela fé, pela missão e pelo compromisso com o sagrado. Os dias que antecederam as filmagens foram marcados por intensa introspecção. Jim dedicava horas à meditação e oração, buscando purificar seu coração e sua mente. Ele lia diariamente os evangelhos e obras espirituais de grandes pensadores cristãos, como C.S. Lewis, que o ajudavam a compreender a dimensão espiritual do papel. Cada leitura era absorvida não apenas intelectualmente, mas espiritualmente, como alimento para sua alma. Eu precisava estar pronto. Não para a câmera, não para a crítica, mas para a presença de Deus dentro de mim. Cada oração, cada jejum, cada reflexão sobre os evangelhos me aproximava mais da responsabilidade que estava prestes a assumir. Durante esse período, amigos e colegas de trabalho percebiam mudanças significativas. Jim estava mais introspectivo, mais calmo, mas também emanava uma força interior que poucos conseguiam compreender. Não era apenas disciplina, era convicção. Ele sabia que seu corpo, sua mente e sua alma estavam sendo preparados para algo que transcendia a atuação comum. Quando finalmente encontrou Mel Gibson para discutir o novo projeto, Caviezel expressou de forma clara e definitiva: "Eu não vou interpretar Jesus, eu preciso que ele me interprete." A declaração não era apenas retórica, era uma expressão de entrega total. Jim compreendia que, naquele papel, ele não era o criador, o diretor ou o ator, ele era um canal. Cada expressão, cada lágrima, cada dor encenada precisava refletir a verdade do amor, do sofrimento e da missão de Cristo. Para ele, a interpretação não era mais uma questão de técnica, mas de vivência espiritual. Nos bastidores, ele continuava seu preparo, mantendo jejum e oração rigorosos, e buscava orientação espiritual constantemente. Cada momento de dúvida era resolvido com reflexão e oração, cada cansaço físico era oferecido como sacrifício, transformando seu corpo em instrumento de devoção. Essa entrega total, essa consciência de ser um canal, trouxe a Jim uma paz que transcende a compreensão humana. Ele sabia que, independentemente do que o mundo pensasse sobre o filme ou sua carreira, a experiência tinha valor eterno. Não era reconhecimento que buscava, era fidelidade. Jim compreendia, mais do que nunca, que ser intérprete de Cristo não era um papel comum de Hollywood. Era uma missão que exigia não apenas técnica, mas alma, coração e fé. E essa compreensão o acompanharia em todos os dias de gravação, guiando cada gesto, cada olhar, cada expressão de dor ou compaixão. Não estou sozinho. Ele está comigo. E, se ele estiver comigo, sei que posso transmitir a verdade que o mundo precisa ouvir. Não é sobre mim. É sobre ele. A frase que se tornaria seu mantra durante todo o processo resumia sua entrega absoluta. Preciso que ele me interprete. Enquanto o início das filmagens se aproximava, Jim Caviezel mergulhou em uma preparação espiritual que transcendia a atuação comum. Ele compreendia que interpretar Jesus Cristo exigia mais do que técnica, expressão corporal ou memorização de falas. Era necessário que sua alma estivesse alinhada com a missão sagrada que estava prestes a viver.
Cada detalhe, cada gesto, cada olhar precisaria ser expressão não de sua vontade, mas da verdade de Cristo. Nos meses que antecederam o início das gravações, Jim dedicava várias horas por dia à oração, meditação e estudo espiritual. Ele lia diariamente os evangelhos, mas também buscava inspiração em obras de grandes autores cristãos, como C.S. Lewis. A leitura de Cartas de um Diabo a seu aprendiz o ajudava a compreender as armadilhas do orgulho, da dúvida e da vaidade que poderiam corroer até o mais fervoroso dos corações. Estudar esses textos me preparava para a batalha espiritual que eu sabia que iria enfrentar. Não se tratava apenas de um personagem, mas de uma responsabilidade com algo maior do que eu mesmo. Confessou Jim em entrevistas posteriores. Além disso, Caviezel incorporou práticas rigorosas de jejum e disciplina física, entendendo que seu corpo também seria testado. Cada sacrifício, cada hora de abstinência, não era apenas preparação para suportar o rigor físico do sete, mas um exercício de entrega e purificação espiritual. Ele via seu corpo como um instrumento sagrado, que precisava estar pronto para transmitir a verdade de Cristo sem interferências. A intensidade da preparação também incluía exercícios de silêncio e recolhimento. Ele passava horas em isolamento, longe da imprensa, das redes sociais e das distrações mundanas, refletindo sobre o sofrimento de Cristo e sobre o próprio papel que desempenharia. Cada silêncio, cada meditação, era uma oportunidade de alinhar pensamentos, emoções e ações com aquilo que ele acreditava ser a vontade divina. Jim compartilhava com amigos e colegas de equipe que sentia a presença de algo maior guiando-o constantemente. Ele sabia que estava sendo chamado para algo que não se limitava ao cinema. Estava sendo preparado para transmitir uma mensagem espiritual que tocaria corações e almas de pessoas ao redor do mundo. Não posso falhar. Cada expressão minha, cada olhar, cada gesto precisa refletir a verdade. Preciso ser um canal, e para isso meu espírito precisa estar totalmente em sintonia com ele. Durante o período de preparação, também houve momentos de dúvida e medo. Ele compreendia a magnitude da responsabilidade, e questionava se conseguiria manter a pureza de intenção diante do peso das filmagens, do cansaço físico e das pressões externas. Cada decisão, cada movimento precisava ser guiado não pelo instinto, mas pela consciência espiritual. Além da disciplina pessoal, Jim buscava aconselhamento com guias espirituais e padres, relatando suas experiências e recebendo orientação sobre como manter-se firme. Cada conversa reforçava sua determinação, lembrando-o de que o papel transcenderia a carreira de ator e entraria na esfera do eterno. Os colegas de filmagem também notavam a diferença. Enquanto outros atores se concentravam em ensaios e técnicas, Jim irradiava uma serenidade que refletia sua fé e convicção. Sua presença no set se tornou um ponto de referência espiritual, mesmo que silencioso, mostrando que aquela experiência não era apenas cinematográfica, mas profundamente transformadora. Cada noite, antes de dormir, Jim retomava sua oração, pedindo força, paciência e coragem para enfrentar o que estava por vir. Ele sabia que o desafio físico seria intenso, mas a maior batalha seria espiritual, resistir ao desânimo, à dúvida e ao cansaço, mantendo a integridade de sua missão. O mundo talvez nunca entenda o que significa carregar essa responsabilidade. Mas sei que cada sacrifício, cada lágrima e cada momento de entrega é um passo em direção a algo maior. Não se trata de mim, mas de ele. Assim, quando finalmente chegaram os dias de filmagem, Jim Caviezel não era apenas um ator pronto para o papel. Era um homem espiritualmente alinhado, um canal consciente e íntegro, preparado para transmitir a dor, a compaixão e o amor de Cristo em cada cena. Sua preparação profunda garantia que, mesmo diante do sofrimento físico, ele permanecesse fiel à missão que sabia ter recebido. Após anos de preparação, dor, quase morte e entrega total, Jim Caviezel compreendeu que sua experiência interpretando Jesus Cristo não se limitava a um filme ou a um papel. Era algo maior, uma missão espiritual que transcenderia a carreira cinematográfica e tocaria vidas de forma inesperada. Para ele, toda dor, todo sofrimento físico e cada momento de dúvida haviam sido instrumentos de transformação. Jim começou a perceber que o impacto de sua entrega ultrapassava o set de filmagem. Cada lágrima, cada suor, cada sacrifício físico não era apenas para criar uma cena convincente, mas para tocar a alma daqueles que assistissem ao filme. Ele via seu trabalho como um canal de fé, uma ponte entre a história de Cristo e os corações humanos. Quando estou diante de uma câmera interpretando Jesus, não sou eu quem fala. Ele fala através de mim. E isso muda tudo. Cada gesto, cada olhar,
Cada palavra tem um significado que vai além do que eu posso controlar. Essa percepção deu a Jim uma nova compreensão sobre a vida e sobre sua própria missão. Ele não precisava da aprovação de Hollywood, dos aplausos da crítica ou do reconhecimento do público. Sua recompensa estava no impacto espiritual, na possibilidade de inspirar fé e esperança em pessoas que, de outra forma, jamais teriam contato com a história de Cristo de forma tão intensa. Não se trata de fama, não se trata de sucesso. Tudo isso é passageiro. O que importa é que meu nome, minha entrega e minha vida estejam alinhados com algo eterno. E isso é inestimável. A experiência também o aproximou de sua própria fé de maneira mais profunda. Ele passou a entender que o verdadeiro sentido da vida não é acumular conquistas humanas, mas ser instrumento do divino. Cada dor física que enfrentou, cada quase morte, cada sacrifício se tornou uma lição de humildade, fé e serviço. Para Jim, o filme se transformou em algo mais do que uma obra cinematográfica, tornou-se uma experiência de evangelização. Ele percebeu que a mensagem da paixão de Cristo poderia atingir corações de forma visceral, provocar reflexões profundas e incentivar transformações pessoais. Era a oportunidade de mostrar ao mundo que o amor de Deus é real, tangível, e que cada sofrimento pode ter um propósito maior. Durante a gravação, compreendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu podia perder fama, prestígio, oportunidades em Hollywood. Mas sabia que não havia preço que valesse mais do que viver essa missão com fidelidade. Cada marca em meu corpo, cada cicatriz, cada dor era um lembrete de que estou sendo usado para algo eterno. Jim também percebeu que sua própria história poderia servir de testemunho. Ao compartilhar suas experiências, seu sofrimento e sua fé, ele poderia inspirar outros a acreditar, a confiar e a viver com coragem espiritual. Ele começou a entender que sua missão não terminava quando as câmeras paravam. Sua missão continuaria em cada palestra, entrevista ou relato de vida. A conclusão dessa jornada espiritual trouxe a ele uma paz profunda. Jim sentia que sua vida tinha sentido pleno, que sua entrega tinha propósito. Ele compreendia que cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada sacrifício realizado faziam parte de um plano maior, guiado por Deus. Se alguém me perguntar se tudo valeu a pena, minha resposta é simples: sim. Cada lágrima, cada dor, cada noite de medo e incerteza foi necessária para que eu entendesse que minha vida pertence a algo maior. E saber disso é um milagre diário. Assim, Jim Caviezel encerrou sua experiência com a certeza de que o verdadeiro significado de sua missão não estava nos aplausos, nas críticas ou na fama, mas na entrega total à vontade divina. Sua história tornou-se um testemunho vivo de fé, coragem e transformação, mostrando que, quando alguém se coloca nas mãos de Deus, até a dor mais intensa pode se tornar luz, e cada sacrifício pode revelar um propósito eterno. Até hoje, ninguém consegue explicar completamente o que aconteceu comigo na cruz. Mas eu sei que não foi coincidência. Foi amor. Foi chamado. E desde então, nunca mais estive sozinho.